Glória a Deus pela tua vida. Eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre eleição. Ai, pastor, eu vou falar sobre eleição, pelo amor de Deus, eu vou embora. Não, calma aí. Eleitos é o tema da palavra, e eu queria ler contigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Já está projetado aqui, e o texto diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor está aqui. Eu sei que cada vida que está aqui, ó Pai, está, Deus amado, a Deus, sob uma nuvem de glória, está debaixo da tua bênção, ó Pai. E eu oro para que cada pessoa seja realmente, ó Pai, tocada, ministrada, Senhor. Já tivemos adorando o Senhor, louvando o teu nome, mas queremos ouvir a tua voz, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu quero ser útil a Ti para transmitir a Tua palavra. Eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor, mas o Senhor é um Deus que fala, e fala através dos Teus servos, ó Pai. Eu me rendo a Ti, me coloco como servo, para que eu seja útil àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante que, quando nós lemos esse texto, nós lemos onde diz assim: mas vós sois a geração eleita. Eleita tem a ver com eleição. E no próximo domingo nós teremos eleições presidenciais. Sabia disso? Não? Ninguém sabia, né? Então no próximo domingo nós temos eleições presidenciais. O Brasil inteiro vai às urnas para eleger quem é que vai governar o país nos próximos 4 anos. E quem for eleito será o responsável por governar o Brasil do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2026. Quem for eleito para esse cargo precisa representar o Brasil diante das demais nações, enfim, em todos os lugares, para realmente representar o Brasil. Quem for eleito precisa também cumprir uma série de exigências que o cargo exige, que a função exige. Quem for eleito precisa devotar a sua vida a governar o país e, se for o caso, mudar a sua residência, mudar, enfim, onde mora, mudar a sua casa, enfim. Agora pensa comigo, suponhamos que o Neymar Júnior, quem conhece o Neymar Júnior aqui? Neymar Júnior, né? O Neymar Júnior, imagina se ele fosse candidato à presidência. Neymar Júnior candidato, seria uma opção, né? Seria uma opção, né? Neymar Júnior candidato a presidente do Brasil, e tal, e daí, Neymar Júnior eleito. Neymar Júnior foi eleito para ser presidente do Brasil, daí só que tem o seguinte: ele não pode continuar sendo jogador do PSG, sendo jogador de futebol e presidente ao mesmo tempo. Ele vai ter que então abrir mão, abdicar, deixar o Paris Saint-Germain, que é um lugar tão bacana, né? Deixar lá aquele estádio maravilhoso, deixar Paris, né? Deixar tudo aquilo. Por quê? Porque ele precisa assumir a sua posição como um presidente. Então não dá para, pastor, mas não dá para o Neymar ficar jogando e sendo presidente. Não dá. Por quê? Porque quando eleito ele precisa cumprir, sabe, o papel para o qual foi designado. E eleição exige mudança. Amém? A pessoa que é eleita, ela precisa mudar, ela precisa realmente se deslocar, mudar seu lugar de morada, enfim, mudar tudo a sua vida. Pensa comigo, Neymar, presidente da República. Né? Ele tinha que mudar, não pode ser mais jogador. Né? Ele tinha que ser uma pessoa, ele tinha que mudar algumas coisas. Está claro para você isso? Imagina isso. Está claro assim? Não dá? Tem que haver mudança. Então, queridos, quando eu falo de eleição, sabe, eu falo de algo que realmente requer responsabilidades, requer mudança, sim ou não? Sim, não? Então, já que você concorda comigo, vamos voltar ao texto. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro, ele escreve assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, é interessante que o apóstolo Pedro, quando ele fala dessa diferença do estilo de vida entre aquele que é eleito de Deus e o que não é eleito de Deus, quando o apóstolo Pedro ele fala da diferença do estilo de vida de quem serve a Deus, de quem não serve a Deus, ele então está afirmando que nós que somos geração eleita, precisamos ter um modo de vida diferente. Pastor, mas não, agora eu sou eleito de Deus, mas eu curto aquela cachaçinha, e eu fico tomando, e daí eu fico bem legal, e é uma beça.
Não rola, né, filho? Não, pastor, mas eu sou eleito de Deus, mas eu curto uma pornografiazinha, ninguém sabe, só eu e meu computador, e é de massa. Não dá, né, filho? Ah, mas eu sou eleito de Deus, pastor, mas eu também, seguinte, eu tenho um roubalto lá, eu tenho umas paradas lá, né, que eu faço uns negócios meio esquisitos lá e tal, e a polícia não sabe, graças a Deus, estou orando para ela não saiba nunca, mas eu sou crente, amém? Não, amém, filho, não dá. Não dá, não há compatibilidade, a coisa não funciona desse jeito. Sabe, é interessante que Pedro fala que há uma diferença, e a Bíblia fala, então se verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Sabe, é interessante, quem vai escolher o presidente do Brasil, domingo que vem, somos nós. Nós que somos falhos, nós não sabemos de tudo, a gente não sabe de tudo, irmão. Ninguém tem 100% de chance não, eu sei tudo, ninguém sabe. Sabe, nós corremos o risco de sermos enganados, ludibriados, errar. Nós corremos o risco de nos frustrar, porque eu escolhi, eu achei, não era, enfim, porque não tem bom. Quem que é bom? A, B ou C, ninguém. Bom é o Senhor, bom é Deus. Então sempre haverá falha, sempre haverá erro, sabe? Então nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas dificuldades, nós corremos o risco de ser enganados, porque e nos frustrar com a decisão. Mas só que é o seguinte, o texto que fala aqui de Pedro, diz que Deus nos escolheu, e Deus não erra. Deus erra? Não, Deus não erra. Quando Pedro afirma que nós somos eleitos de Deus, ele está dizendo, foi Deus quem nos escolheu, e Deus nos escolheu, aleluia, glória a Deus, Deus me escolheu. Escolheu para quê? Escolheu, né? Sabe, querido, qual a razão de Deus ter escolhido você? Qual a razão de você estar vivo, ativo nesse planeta? Qual a razão de Deus ter te dado tantos dons, habilidades? Qual a razão de Deus ter cuidado de você até aqui? Quantas vezes você foi salvo de situações de morte até? Você foi eleito, você foi escolhido, mas escolhido para quê? Como eu disse no início, o presidente vai representar o Brasil diante de todas as nações da terra, e nós, como eleitos de Deus, nós devemos representar Deus, representar o Senhor, diante de todos que forem colocados diante de nós. Ah, pastor, e quem aqui entende que os eleitos de Deus precisam ter algumas características para representá-lo? Como eu falei, não dá para ser eleito de Deus e andar de qualquer jeito. Não dá para ser eleito de Deus e andar tá bom, é assim mesmo. Deus entende, Deus é bom, barbaridade, Deus é bom, mas Deus é justo, querido, Deus é justo. Deve haver uma mudança de atitude, de comportamento e de vida. Deve haver uma mudança em nós, quando nós entendemos, olha, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus me chamou para caminhar na presença dEle, Deus me trouxe, sabe, para perto dEle, para a presença dEle, eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque é o seguinte, ou você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou você é um do outro. Né? Porque só tem dois caminhos, o bem e o mal, só tem céu e inferno. Ah, pastor, não tem lá um purgatório? Não tem, filho, purgatório, não purga, né? Não tem, é céu e inferno, não tem jeito. Então, ou você é um homem de Deus, um escolhido de Deus, alguém que realmente sabe, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me chamou, me escolheu, e se eu morrer, eu vou morar no céu, ou ou a coisa fica complicada. Então o apóstolo Pedro, ele começa a trazer nesse capítulo 2, você vai ler em casa depois, você só vai ler o que a gente vai projetar aqui, depois em casa você pode ler inteiro. Mas o apóstolo Pedro começa a destacar algumas características daqueles que realmente foram eleitos, daqueles que são escolhidos por Deus, um estilo de vida, um modo de viver, daquele que realmente entende que foi eleito de Deus. 1 Pedro 2, capítulo 1, diz o seguinte, deixando, pois, toda malícia, algumas traduções falam maldade, deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, só até aí. Versículo 1 já começa, Pedro começa a trazer algumas características de quem é servo de Deus. Sabe o que é o problema hoje, queridos? Está muito difícil saber quem é crente e quem não é crente. Eu me converti em 88, era um pouco mais fácil. Tinha a galera do cabelão, da saiona, os irmãos do terno e gravata, né? Hoje o pastor pregar de camiseta, no problem, né? Pastor, no problem é que eu fui para a Espanha, isso aqui é espanhol, né? No problem, né? Cadeira, queridos. Sabe, hoje está difícil de discernir quem é crente e quem não é, parece que está tudo igual, parece que tudo igual.
Ai, graças a Deus, hoje não precisa mais é negócio do terno, da gravata, do cabelão, da saiona. Mas, irmão, tem que ter uma diferença. Tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem que haver algo diferente em você. Você precisa, onde você andar, onde você passar, as pessoas precisam ver algo diferente em você. Ou então você está que nem o Neymar, que quer jogar bola e ser presidente ao mesmo tempo. Não dá. Sabe, nessa noite, quando eu olho para esse texto, o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, deixando toda a malícia, na tradução da NAA, fala, toda a maldade. Então, eu quero dizer para você, querido, que quando nós realmente queremos andar como eleito de Deus, nós precisamos deixar a maldade. Ai, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Será? Como o pastor Jeff falou aqui, eu falei de manhã, ele pegou, né, do meu esboço lá, do irmão que foi batizado e ficou com a mão para fora. Eu sou bom, mas na minha mão, eu sou crente, mas minha mão não é. Eu meto o soco. Ei, sabe que tem pessoas que gostam de falar assim, não, eu sou ruim mesmo, pastor. Todo mundo sabe que eu sou ruim, porque eu gosto. Ei, a Bíblia fala assim, queridos, que nós fomos salvos, resgatados por Deus, para a prática das boas obras. Você foi chamado para ser um homem bom, uma mulher de um caráter bom, uma mulher boa, uma mulher, sabe, de coração, realmente, sabe, quebrantado, uma mulher que ama o Senhor, um homem que ama o Senhor, um homem bom. Ai, pastor, mas será? Você é conhecido como um homem bom? Uma mulher, sabe, que é uma mulher de bom coração, você é conhecida? Sabe o que o texto fala aqui, que diz que uma das características do eleito de Deus é que ele é uma pessoa boa. O Salmo 23, ele diz o seguinte, 23:6, se não me engano, certamente que a bondade e a misericórdia, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os domingos às 18 horas, quando eu faço cara de crente e falo aleluia, Deus é bom. Não, todos os dias da minha vida. Você foi chamado para ser uma pessoa boa todos os dias da sua vida. Você é conhecido como um homem bom? Você é conhecido como uma pessoa boa? Sim ou não? Aí, pastor, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é marvada. Ei, uma das características do eleito de Deus é uma pessoa boa. Você precisa ser conhecido como uma pessoa boa. Fala para quem está ao teu lado, você tem que ser conhecido como uma pessoa boa. As pessoas têm que conhecer você pelo teu coração bom. Você tem que ser conhecido como alguém bom, porque Deus é bom e Deus habita em você. Você não pode ser conhecido como uma pessoa, meu Deus, lá vem o furacão. Furacão não é aquele furacão lá que vai ser vice-campeão da Libertadores, né? O outro. Lá vem aquele terremoto, aquela pessoa braba, misericórdia. Sabe que tem pessoas que elas chegam no ambiente, meu Deus, sabe? Eu lembro que o meu pai era meio brabão assim, né? Depois converteu, ficou melhorzinho, né? Melhorzinho. Mas o pai, ele chegava, cara, a gente estava na rua brincando, fazendo sei lá o quê, né? E o pai apontava na esquina, rapaz, era um trupete de casa, ele corre para lá e corre para cá, arruma o chinelo, arruma a toalha, e, enfim. Que medo. Quando você chega, as pessoas ficam, uau, chegou uma pessoa boa em nosso meio. Quando você passa na tua casa, teus filhos, teus familiares, chegou uma pessoa boa, eu brinco sempre, vocês já sabem disso, mas eu falo assim, as pessoas ficam mais felizes quando você chega ou quando você sai? Essa é uma boa pergunta. As pessoas ficam mais felizes quando você chega, oh, que legal, chegou, que benção e tal, ou quando você sai, graças a Deus, foi embora. Aleluia. Sai de mim. Sabe, queridos, é interessante que os eleitos de Deus foram chamados para ser pessoas boas, então deixando toda a maldade. Tomara que tem crente que é fogo, irmão, vou falar para você. Sabe, Lucas, você é meio novinho, mais ou menos novinho, né? Mas tem crente que é mal, filho. Eu vou orar para aquela pessoa se arrebentar. Está no meu joelho, estou orando, vai se lascar. Ei! Alô? Tem uma coisa errada? Senhor, abençoa até os meus inimigos. A palavra fala, orai pelos vossos inimigos. Orai pelos que os perseguem. Jesus pregado na cruz, aquele escravo estava doendo, aquela coroa de espinho estava doendo, ele olhou para nós, ele olhou para aquele povo que estava ali, sabe, alguns zombando dele, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então uma das marcas de um eleito é a bondade. Outra marca que o apóstolo Pedro coloca no mesmo versículo 1, ele diz, deixando toda malícia, toda maldade, todo engano, a tradução original para engano é hipocrisia. A hipocrisia é sinônimo de falsidade, ou seja, pessoas que não são confiáveis, pessoas que não são honestas em seu cotidiano. O falso é uma imitação do verdadeiro.
sabe? O falso é a imitação. E o que Pedro fala, ó, deixando todo o engano, toda a hipocrisia. Ah, pastor, mas seguinte, eu estou enganando a galera porque eu preciso me dar bem. Eu estou enganando lá porque eu preciso me dar bem, sabe? Eu engano as pessoas, mas isso aí, na igreja, eu vou na igreja, é uma benção. Coloca para mim lá, 2 Timóteo 3:13, por favor. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmão, não é possível um crente enganar outro. Graças a Deus aqui não acontece. Só lá para os outros lugares lá, né? Outros países, sei lá. Aqui na aba, todo mundo é uma benção, amém? É mesmo, né, irmão? É uma benção, né? Glória a Deus. Mas tem lugar, irmão, que tem irmão que engana o outro assim, mas na cara dura. Meu Deus do céu, enganando, trapaceando, sabe? Dando um migué, sabe? Anda de uma forma, meu Deus, não fala que é crente, pelo amor de Deus. Não fala, porque dá ruim, propaganda ruim. Sabe, Pedro fala, olha, deixe o engano. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa da verdade, seja uma pessoa que realmente, sabe, é viva, sabe, com caráter. Eu falei de manhã aqui, nós estamos há 28 anos, fizemos esse ano de igreja. Eu deixei minha profissão, eu deixei enfim, as coisas nossas lá, eu e minha esposa, nós deixamos tudo e nos devotamos ao chamado de Deus. Nos devotamos ao que o Senhor nos chamou a fazer. Larguei a profissão, largamos tudo e servimos ao Senhor, e os irmãos, pode dar um glória, uma misericórdia, mas desde sempre sou o pastor dessa igreja. Irmão, já passei por situação bem difícil. Eu e minha esposa já passamos por situações assim bem complicadas, de faltar grana mesmo, de cortar água e luz. Passamos por situação de não ter os alimentos em casa, a gente tem que, já passamos por situação do cheque especial, o gerente liga e fala, seguinte, cara, o negócio aqui está feio. Falei, feio, você não viu nada, velho. Você é só a ponta do iceberg. Iceberg é grande. Mas, irmãos, eu nunca peguei R$1 da igreja para mim. Nunca. Os irmãos que me conhecem, sabem quem é da diretoria, sabe? Aí, pastor, eu vim entregar o dízimo para você. Não, eu fiz dízimo na tesouraria, é lá com o pessoal do financeiro. Irmãos, e às vezes tem grana na igreja, eu passei por N situações. Nunca fiz greve também, para fazer greve. Não, nunca pedi aumento. Porque quem me chamou foi o Senhor, e quem me supre é o Senhor, e quando eu confio em Deus, Deus faz milagre, porque não tem nada pior do que uma igreja onde o pastor... Ninguém se esconde da presença de Deus, pois esteja onde estiver, ele vem. Irmão, a Lindsay, não está aqui de manhã, ela estava, começou a faculdade lá na Positivo, vai lá, filha, fez vestibular, passou, glória a Deus, daí tal, na psicologia, vai lá, filha, vai dar, fiz as contas, vai dar, e daí paguei 1 mês, e paguei 2 e tal, primeiro semestre, não dava, por isso que eu paguei para a igreja, a minha filha precisa para a faculdade. Irmãos, eu sou servo do Senhor e sirvo a igreja, nunca cheguei para a tesouraria e falei, a faculdade da minha filha está atrasada, pode mandar grana. Não, irmãos. Poderia? Não sei. Mas eu entendo que a igreja precisa confiar no seu pastor. E o que tem de igreja, o que tem de pessoas feridas por aí, porque pastor desviou, pastor levou grana, pastor não sei o quê, porque o pessoal fala que pastor é ladrão, né? O diabo quer tirar as pessoas da igreja, ele fala, todo padre é pedófilo, e todo pastor é ladrão. É o que o diabo fala aí para as pessoas saírem da igreja. E muitas pessoas não vão para a igreja por isso. E ficam em casa, fazendo nada, aprontando, pecando, tudo errado. Vai para o inferno se não reconciliar com Deus. Mas enfim, queridos, sabe, em todo esse tempo eu sempre procurei ser fiel ao Senhor, porque, sabe, irmãos, eu tenho um nome a zelar, eu represento a igreja, eu represento a Cristo. Sabe, e eu nunca, sabe, Deus me guarde, me livre, mas nunca alguém fala, pastor, você roubou da igreja. Irmão, nunca, eu já tirei do meu bolso, já, os irmãos saíram da igreja passando aperto, eu tinha um carro, doei o carro, doei outro carro, doei a casa. Mas, irmãos, isso por quê? Porque eu preciso ser uma pessoa de verdade, sem engano. Porque o que tem de crente enganador aí, o texto fala, vai enganando e sendo enganado e vai de mal a pior.
Então, se eu fui eleito por Deus, o Senhor me elegeu, o Senhor foi na urna, e eu, Adilson, está lá eleito, então eu preciso honrar o Senhor. Você que foi eleito por Deus, você que foi chamado por Deus, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que é salvo pelo Senhor, você precisa ser uma pessoa honesta, de caráter, uma pessoa digna. Irmão, eu estou falando isso como teu pastor, você precisa honrar aquele que te elegeu, você é eleito. O tema da nossa palavra hoje, os eleitos, somos eleitos, então as pessoas têm que realmente olhar para nós e falar, olha, essa pessoa é honesta, é pobre, às vezes, passa dificuldade às vezes, mas é honesta. E Deus vai prosperando, Deus vai abençoando, e Deus vai enriquecendo para a generosidade. Quando você é uma pessoa, eu sempre falo, o tripé da prosperidade é você, sabe, ser fiel ao Senhor, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa de caráter, sabe, ser uma pessoa comprometida com o Senhor, no que diz respeito às suas responsabilidades, quanto a ofertar, dizimar, tua primícia ao Senhor. Esse é o primeiro tripé, base do tripé. Segunda, trabalhar, tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar. Pastor, eu sou mais contemplativo. Trabalhar cansa, né? Eu vivo pela fé. Fé em quem? Oxi. Alguém está pagando a conta? Sabe, querido, então, ser fiel, trabalhar e ser um bom mordomo, administrar bem. O que Deus te deu, administra, irmão. Não fica gastando, que nem louco. Gasta. Daí, ai meu Deus do céu, o devorador não tem nada com isso. É o diabo fica longe de você, porque chega perto, você pede dinheiro emprestado dele. Sabe, querido, Pedro fala de características de quem é eleito. Um homem bom, um homem que é íntegro, um homem que ele é honesto. E o texto segue, deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento. Fingimento, irmão, todo fingimento. Fingir é tentar ser o que você não é. Abraham Lincoln já disse, você pode enganar uma pessoa por algum tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Tem pessoas que são fingidas, mentirosas, dissimuladas, acham que engana a Deus. Ninguém engana a Deus, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Sabe, o Senhor conhece, quando o diabo chega lá, e Deus faz aquela reunião lá, e o diabo vem lá, e Deus fala, daí, viu meu servo Jó? Homem íntegro, honrado, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus falando de alguém, de um servo dele, alguém que ele elegeu. E o diabo, também você dá tudo para ele? Não, pode tirar o que ele tem. Ele me serve porque ele me ama de verdade, ele não é fingido. Jó não é fingido, irmão. Quando você passa pela prova, às vezes é o momento em que Deus está te provando, testando a tua fidelidade, se você é de verdade. Os mais antigos lembram do Denorex. Só os mais antigos. Denorex, galera jovem, geração Y. Denorex era um shampoo para caspa. Tinha cheiro de remédio, gosto de remédio, sabor de espuma de remédio, mas não era remédio, era um shampoo. E daí a propaganda era, mas isso aqui não é um remédio? Não, parece, mas não é. E daí surgiu na época os crentes Denorex. Parece crente, mas não é. Sabe, isso é fingimento, querido. Sabe, é pessoas fingidas, dissimuladas. Não, eu sou uma bênção, pastor, aleluia. Sou uma maravilha, ixi, aleluia. Sabe que o salmista, ele declara lá no Salmo 26:4, que tinha situações em que ele tinha que escolher, falou, não vou andar com gente falsa, com gente que é dissimulada. E diz o seguinte no Salmo 26:4, não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, com os homens falsos. Na NAA fala, não tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas eu não me associo. Sabe, uma das marcas de um eleito de Deus, é ser uma pessoa genuína, verdadeira. Irmãos, eu não sou melhor que ninguém, Deus sabe, Deus me conhece. E os irmãos que sabem, às vezes me falam, amor, você tem que cuidar, amor, você fala muito, você tem que falar, você fala muita gíria, você fala, cara, eu sou o que eu sou aqui. Eu sou em casa, eu sou jogando bola, eu sou no trânsito, eu estou lutando ainda, né, no trânsito. Mas, querido, quem me conhece sabe, você vai na minha casa, você vê, agora se eu faço uma pose, não, aleluia, eu sou o pastor Atilson, aleluia. Daí você me encontra no mercado, eu estou lá, oi, beleza? Dá ruim, então o que eu sou aqui, eu sou lá, eu preciso, porque é isso, querido, é você ser real, é você ser genuíno, é porque Deus nos chamou para isso, porque você é demais. Não, eu luto todo dia contra mim mesmo, eu luto contra o orgulho, eu luto contra a mentira, eu luto contra a minha sexualidade, eu luto com um monte de coisa,
cada dia, porque eu fui eleito, eu fui escolhido, Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me deu um nome, Deus me salvou, Deus teve misericórdia de mim. Irmão, eu preciso ser alguém diferente. E é isso que Deus chamou você para ser, alguém que realmente revela o caráter, a bondade, a graça, sabe, o caráter de Cristo. Deus está chamando homens e mulheres, Deus está elegendo, escolhendo, chamando homens e mulheres que realmente são bons, não são enganadores, não são fingidos. E Pedro fala, deixando toda a malícia, deixando todo o engano, deixando todo o fingimento, e ele fala ainda, deixando toda a inveja. Ai, pastor, inveja? Ninguém é invejoso. Deixa o vizinho comprar o carro. O amigo do trabalho foi promovido e você não foi. O cara conseguiu bater meta e você não. Pedro fala, deixando toda a inveja. Inveja é um sentimento terrível. A pessoa invejosa não consegue se alegrar com o sucesso do outro. A pessoa invejosa se enfurece. Sabe quando alguém fala assim, eu consegui algo, eu consegui alguma coisa. A pessoa, ela não consegue se alegrar, ela tem inveja. Eu vou dizer para você o que a Bíblia fala lá em Provérbios 14:30, que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja o que está escrito ali? Podridão para os ossos, irmãos. A inveja é podridão para os ossos. A pessoa invejosa, ela se apodrece por dentro. Que droga, aquela pessoa comprou, trocou de carro. Irmão, se alegra, que daí daqui a pouco vai chegar teu dia. Se você fica tão bravo com o cara que trocou de carro, você nunca vai trocar de carro, porque, sabe, as coisas boas se afastam de você. Não, eu preciso me alegrar, eu preciso ver o irmão celebrando, eu preciso ver o irmão vencendo, eu celebro com ele, eu preciso ver o irmão alcançando de repente lá no trabalho, foi promovido, eu me alegro com ele, eu vejo o irmão na igreja sendo batizado com o Espírito Santo, eu me alegro com ele, eu vejo a família dele na igreja, eu me alegro. Ai, que ódio, estou morrendo de raiva, e morre de raiva, querido. Sabe, Pedro fala, deixando toda a inveja, porque se você não deixa a inveja ela apodrece os ossos. E segue ainda, e meu tempo está acabando, e fala, toda murmuração. A murmuração é outra coisa que não combina com os eleitos de Deus. Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus foi na urna lá e colocou o teu nome, e apertou, confirma, e fez turururu, é você. E Deus, Ele olha para você e fala, eu te salvei, eu te amei, eu dei uma direção para você, eu abençoei tua casa, tua família. E tem gente, irmão, que é murmuradora. O que é murmuração? Reclama de tudo. Ai, miséria de chuva, que não para de chover mais. Está certo que Curitiba chove um pouco demais, né? Mas é uma bênção. Os reservatórios estão cheios. Estava ouvindo essa semana no rádio, todos os reservatórios estão 100%, 99%, tudo cheio. Não vai faltar água, irmão. Tem que reclama, ai, muito sol, misericórdia, calor dos infernos. Ei! Tem gente que reclama, ai, que carro velho. Ei! Ai, que casa nojenta. Ei, ai, que marido, misericórdia, esse marido que Deus deu. É o abençoado Deus te deu, cuide bem dele. Essa mulher, misericórdia, é ela que Deus te deu, cuide dela. Ai, meus filhos, minhas pragas. Não é praga, irmão, é bênção. Sabe, a murmuração é como se você... o louvor é adoração a Deus, e a murmuração é adoração a Satanás. É quando você fala assim, Deus não foi tão bom, Deus não foi bom o suficiente, Deus me deu isso aí, ó. Veja bem, Deus nem gosta muito de mim. Irmão, uma das coisas que mais pega em crente, só não os da aba são chuchu beleza, é murmuração. Se eu fui visitar um pastor amigo meu, terça-feira eu fui lá, era aniversário da igreja dele, e eu fui lá. Cara, aquele homem sofre. Rapaz, ele começou a trabalhar na obra de tempo integral, e ele é marceneiro, né? Ele caiu de uma altura lá, o pastor de César caiu também, né? Os pastores vivem caindo, né, pastor? Cuidado, né? O pastor Deve caiu, o pastor Deve caiu, o pastor Alan caiu, misericórdia. Mas o cara caiu, fraturou 2 ou 3 vértebras lá, o pessoal falou, você vai ficar paraplégico. E ele, não, Senhor, eu faço um voto contigo, não vou murmurar. Irmão, ele não murmurou. E o negócio fez a cirurgia de novo e tal. Quando ele estava quase bom, foi tirar a traque lá, deu um negócio, ele canta, ele é cantor, ele canta, escreve música, deu um negócio lá, o cara disse, você vai perder a voz, vai ficar mudo. E o cara não murmurou.
sabe? Daí, quando ele está melhorzinho, começou a andar, glória a Deus, fez fisioterapia, começou a falar, abençoar, até cantar, cantando, e daí está quase bom. Daí, como ficou muito tempo parado, vieram lá a situação financeira, ele começou a vender uns trem, entregar. Daí, pastor, fui fazer uma entrega, pastor. E quando eu entrei ali no contorno, quando eu entrei, enfiei embaixo de um caminhão. Deu PT no meu carro, mais uma vez meu pescoço de novo. Quando eu cheguei no hospital, o pessoal vai ser de novo aqui, filho. Pelo amor de Deus, não aguentamos ver tua cara. Ele falou, eu não murmurei, pastor. E eu fui lá, e o cara falou, eu falei, olha, eu podia até murmurar um pouco por você, filho, que a tua luta é muito grande. Mas, querida, é posicionamento, eu não vou murmurar, porque a murmuração foi um dos pecados que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. Eles tinham ficado escravos ali de Faraó, do Egito, 400 anos de escravo, e de repente Deus levanta Moisés, e vem as pragas do Egito, o mar se abre, o povo passa no meio do mar, o povo é alimentado no deserto com maná, mas o povo reclama, o povo murmura. Números 14, eu vou ler inteiro, acho que dá tempo, Números 14, 26 a 30, diz o seguinte, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, segue, até o 30, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim, versículo 28, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, até o 30, nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. 30. Não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Irmãos, o povo foi impedido de entrar na terra prometida. Deus tinha preparado tudo, sabe? Deus já tinha traçado toda a história daquele povo, mas eles eram murmurador, eles bebiam água que saía da rocha, reclamava, eles comiam maná que caía do céu, reclamava, comia codorniz que Deus mandava, reclamava, reclamando de tudo. Você conhece alguém que é assim, que reclama de tudo? Você conhece alguém? É terrível, irmão. A pessoa não consegue se alegrar com nada, a pessoa não consegue celebrar, se alegrar, dizer glória a Deus, dizer Senhor obrigado, o Senhor é bom, sabe que a murmuração não combina com o eleito de Deus, quem foi eleito, quem foi escolhido pelo Senhor, quem foi lá, Deus colocou o nomezinho na urna e apertou o verdinho, não combina, irmão. Não combina, os eleitos, eles são gratos a Deus, os eleitos murmuram, Jesus como um cordeiro mudo, diz lá Isaías, como um cordeiro mudo não abriu a sua boca, quando estava pregado naquela cruz, sofrendo por mim e por você. Eu digo para você nessa noite, você foi eleito, Deus te elegeu, Deus te escolheu, a Bíblia fala, não fostes vós que escolheste a mim, antes eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto, e fruto que permaneça. Agora a minha pergunta para você, será que nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos elegeu? Pensa aí. Outra pergunta, será que Deus está contente com a nossa maneira de viver como eleitos de Deus? Mais uma pergunta, será que hoje Deus não está te tocando para você assumir um papel de um verdadeiro eleito de Deus? Sabe, queridos, é muito fácil para nós ficar em casa, assentado no sofá, julgando o presidente, julgando o governador, julgando o prefeito, julgando o vereador, julgando o síndico, julgando o cara que trabalha no posto de gasolina, julgando o padeiro, julgando o marido, julgando a mulher, julgando os filhos, julgando todo mundo. É muito fácil para nós ficar apontando o erro, dizendo, ah lá, errou, falhou. Ei, nós falhamos. Mas e você como eleito, se Deus hoje te chamasse para o tribunal de contas, dizendo assim, olha, vamos ver como é que você está. Se Deus te chamasse, me chamasse, nos chamasse hoje, querido, é fácil falar dos outros, é fácil apontar o erro dos outros, é fácil você falar, não, aquele lá, aquilo é uma praga. Olha para o espelho, e aquela pessoa que apareceu no espelho, fala para ela, será que você está cumprindo o papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Olha para o espelho, querido, faz o teste do espelho, olha para o espelho e fala, será que você nunca errou, seu linguarudo, seu mentiroso, fofoqueiro, murmurador, invejoso?
olha para o espelho e bate um papo com aquele cara do espelho e pergunta para ele: será que você não erra? É muito fácil julgar, apontar. Ei, hoje Deus está sentado no trono. Ele chama a mim, chama você. Ele fala: vamos prestar conta? Vamos prestar conta? Você que é o dono da verdade, você que é o uau. Vamos sentar e vamos conversar. Colossenses 3, versículo 12 a 14. O apóstolo Paulo fala aí: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Um dia, querido, cada um de nós, eu, você, quem está sentado à tua direita, à tua esquerda, quem está na tua frente, quem está atrás de você, teus familiares, um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E seremos então avaliados, julgados por aquele que nos elegeu. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Um dia nós estaremos diante dEle. E qual vai ser nosso discurso? Qual vai ser a nossa... Pois é, Deus. 2 Coríntios 5,10, o texto que eu falei, diz assim: porque todos, diga comigo todos. Sabe quem é todos? Fala para quem está ao lado de você também. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Queria convidar você a ficar de pé, e queria convidar você nessa noite a realmente refletir sobre isso. Sabe, hoje você pode imaginar você diante de Deus, e qual vai ser, sabe, tua defesa diante do Senhor. Mas hoje Deus está aqui não como um juiz que vai te condenar, mas Deus está aqui como um pai que quer te perdoar. Hoje você pode falar com Deus e falar assim: Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes eu não consegui agir como um eleito do Senhor. Hoje você pode vir aqui e falar: Senhor, eu peço perdão porque eu não amei, eu não honrei, porque eu fui, Senhor, às vezes maldoso, porque às vezes eu fui, Senhor amado, eu enganei, fingi, sei lá. E Deus fala para você: vou te dar uma ficha em branco, vou te dar uma folha em branco, você pode hoje começar de novo. Deus está dizendo para você: olha, do teu passado, eu vou lavar o teu passado com o meu sangue, diz Jesus, e vou te dar uma nova oportunidade. Hoje o Senhor te elege, hoje o Senhor está dizendo assim: eu estou te elegendo, estou te escolhendo. Você pode falar com Deus, pedir perdão para Ele: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu não agi como eleito de Deus. Ah, mas você é perfeito. Nós não somos perfeitos, queridos. Eu estou falando para um monte de gente aqui, gente na internet, que tem errado, e talvez errou essa semana, talvez errou hoje, talvez você tenha falhado em algumas coisas que você acha que não dá nada, mas hoje o Senhor chama você e fala: olha, vamos prestar conta hoje, eu vou te perdoar hoje de todos os seus pecados. A Bíblia fala: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar de toda iniquidade. Eu quero convidar você a fazer uma oração e peça perdão para o Senhor. Às vezes que você não foi uma pessoa bondosa, às vezes que você talvez agiu, sabe, com hipocrisia, não foi verdadeiro. Às vezes que você talvez invejou, murmurou, às vezes que talvez você, sabe, não se posicionou como um homem ou uma mulher de Deus. Você foi eleito, Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele disse para você: tu és meu filho, tu és minha filha. E Ele fala: um dia as trombetas vão tocar, o céu vai se abrir, Jesus vai voltar, e Ele vem buscar um povo santo, zeloso de boas obras, aqueles que Ele escolheu. Por isso nessa noite eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu estou indo aqui na frente nessa noite, Senhor, para pedir perdão a Ti, porque eu tenho falhado. E quem não falhou, querido, quem não errou, Jesus um dia disse para uma multidão: quem não errou, que atire a primeira pedra. Hoje o perdão está à tua disposição, e se você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar com você. Os intercessores estão vindo já.
E eu quero orar com você, eu quero dizer para você, hoje o Senhor te chama, aleluia, para dar a você uma folha em branco. Olha aqui, ó, eu estou rasgando o escrito de dívida que era contra você. Colossenses 2,14, tendo rasgado o escrito de dívida que nos era contrário, a promissória que nos acusava, Ele rasgou, cravou na cruz e expôs aos principados. Jesus te chama hoje para você começar uma nova vida na sua casa, no seu lar, no seu casamento, na sua empresa, onde você anda, na sua faculdade. Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele deu a você a oportunidade de servir a Ele. Venha, querido, venha, renda-se a Ele, peça perdão para o Senhor. Ah, pastor, mas ninguém sabe dos meus erros. Deus sabe. Ah, pastor, mas ninguém conhece a minha vida. Deus conhece o teu assentar e o teu levantar. Deus te chama nessa noite. Ele fala: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha, querido, venha, sai do teu lugar, desce lá da galeria. Deus está falando com você. Hoje é dia de acerto de contas, antes que venha o dia que nós estejamos diante daquele trono da graça, diante daquele trono branco, onde seremos julgados. Hoje o Senhor quer te dar perdão. Hoje Deus quer te perdoar, quer fazer de você uma nova criatura, quer te lavar, te limpar. Ele te elegeu, Ele te elegeu, Ele te escolheu, você é eleito do Senhor.